Então, gente, começando aqui essa aula, a gente vai estar fechando então com essa aula, o que eu chamei, né, das duas primeiras aulas. A gente tem realmente uma aula de introdução à disciplina, entendendo a área, entendendo o que a gente vai estar vendo ao longo da disciplina. E essa aula de hoje, eu gosto de chamar ela de História da Robótica, uma retrospectiva, em que a ideia é justamente a gente tentar entender, né, de onde veio essa história de robótica, né, onde que isso começou, e efetivamente chegar ao ponto em que a gente vai contextualizar e saber o que que a gente tem hoje em dia. Então, como foi falado na aula passada, quando a gente fala de robótica, é uma área muito abrangente, que tem esse termo, acaba envolvendo um monte de coisa. Então, nessas duas aulas, a ideia é justamente a gente tentar focar no que a gente vai estar vendo aqui, né, na parte especialmente de robótica móvel, e principalmente discutir e apresentar os desafios atuais, as dificuldades, as oportunidades que a gente ainda tem de desenvolvimento, de pesquisa nessa área. E então a gente começa fazendo, né, uma retrospectiva falando dos principais pontos históricos que tiveram alguma relação com a robótica como um todo, e depois a gente vai tentar fazer uma associação e discutir principalmente sobre os trabalhos atuais, sobre o estado da arte da área atualmente e o que que a gente já tem, né? Então, o que que é ficção, o que que não existe, o que que é sonho e o que que a gente efetivamente já tem atualmente na área. Então, para a gente começar, vocês acham que o conceito de robótica como um todo, ele vem de quando? Isso começou há 10, 15, 20 anos atrás, na Revolução Industrial, antes. Vocês têm uma ideia de quando que essa ideia de robótica que a gente introduziu na semana passada efetivamente começou a existir? O que vocês acham? Então, tenho certeza que muita gente aqui nunca achou que na aula de robótica a gente ia falar de mitologia grega, certo? Mas geralmente é conhecido que essa ideia da robótica ela surgiu, né? Os conceitos que a gente utiliza, né? Quando a gente tentou definir o que era robótica, que eles efetivamente já foram mencionados lá na época da mitologia. Então a gente tem ali, né? Uma história sobre Hefesto, que esse Hefesto ele era considerado, né? O filho de Zeus e o filho de Hera, e ele era como se fosse um, um deus da tecnologia. Justamente porque naquela época ali, né, quando eram contadas essas histórias, né, principalmente ali na Ilíada de Homero, o que a gente vê é que o Hefesto, como era o deus da tecnologia, o que ele fez foi construir determinadas máquinas móveis, né, que eram chamados ali de servos mecânicos ou de autômatos, feitos de bronze, ou seja, era uma máquina realmente, e essas máquinas elas eram usadas para auxiliar ele a se movimentar. Então a gente vê que naquele momento ali, a gente começou a ter algumas máquinas, né? Se eles eram chamados de autômatos, essas máquinas tinham algum tipo de independência, algum tipo de autonomia. E entra exatamente naquele conceito que a gente discutiu na aula passada, de o que vai ser a robótica, né? O que vai ser esse grau de autonomia que a gente vai ter. E ainda dentro desse conceito de mitologia, a gente tem também a representação do Talos. O que era esse Talos? Na história, né, da mitologia, ele era um gigante de bronze que ele era utilizado para proteger a ilha de Creta. Então, de novo, né, assim como os autômatos ali de Hefesto, né, o Talos também foi construído, né, por Hefesto ali. A ideia era justamente que essa máquina inteligente, ela ia saber o que fazer para defender ali aquela ilha quando fosse necessário. Então a gente vê que a primeira coisa, né, deveria entender que está em perigo, né, saber fazer alguma coisa ali.
E ainda, né, desse conceito da Grécia Antiga, a gente vê que o próprio Aristóteles, né, um dos grandes filósofos, dos grandes pensadores que tem, ele também já começou a mencionar coisas ali nos seus textos que relembram muito, principalmente, a definição de robótica mais formal que a gente viu na aula passada. Então, o que ele fala ali, né? Se cada ferramenta, se quando ordenada, ou então pela sua própria vontade ali, fizer um determinado trabalho que beneficia ela ou outros, né? E aí ele menciona, né? Então, a gente não vai precisar mais ter aprendizes, não vai precisar ter mais mestres, não vai precisar mais ter escravos, nem senhores ali, né? Então, se a gente fizer uma analogia, isso é muito parecido com aquela definição do manipulador que a gente viu, né? Que ele ia efetivamente ter uma ferramenta, fazer uma determinada atividade. E o que o Aristóteles estava falando aqui, e nessa época a gente tem que lembrar que as máquinas, os mecanismos eram talvez alguma coisa para arar a terra, martelo, ferramentas desse tipo, mais básicas. Mas ele já começa a ter exatamente essa ideia de: será que a gente poderia ter uma ferramenta, ter algum mecanismo ali de coisas que efetivamente teriam vontade própria, né? Ou que se a gente mandasse fazer alguma coisa, ele faria o que a gente mandou sozinho, que é basicamente o que a gente falou, né, naquela definição, efetivamente, né, que era um manipulador reprogramável, né, que a gente fala o que ele deveria fazer e ele falaria. Então, a gente data, né, realmente essa coisa da história, né, envolvido com esse conceito de sistemas autônomos, né, do agente inteligente que a gente comentou, de muito tempo atrás. E o que a gente vê é que efetivamente ao longo da história, esses conceitos foram cada vez mais se desenvolvendo e se consolidando no que a gente vai chegar hoje em dia como sendo a robótica que a gente entende, que a gente estuda efetivamente. Então, dando um salto aí, né, um pouco mais na história, a gente pode chegar até lá em Leonardo da Vinci, que efetivamente, né, teve contribuições em diversas áreas, e uma delas foi exatamente essa parte mecânica, né, essa parte da robótica que a gente tinha ali, sendo seguido, né, pelo Jacques, que foi muito conhecido por fazer o que eles eram chamados de autômatos. Então, essa ideia de autômato vai perseguir, né, esse início da robótica por muito tempo. Então, o que eram os autômatos ali, né, naquela época de 1700 e pouco? Eram justamente algumas máquinas que elas pareciam, né, elas apresentavam um comportamento extremamente autônomo, que era justamente o que? Elas conseguiam fazer algumas coisas sem que tivesse alguém manipulando ela ali diretamente. É claro que eram máquinas sem nenhum tipo de inteligência mais complexo, mas que efetivamente apresentavam um comportamento bem diferente das coisas que tinham naquela época, né? Um pouco mais à frente, né, a gente tem então quando o Nikola Tesla ele apresenta o primeiro veículo telecontrolado. E a robótica em si, ela começou exatamente a partir de veículos telecontrolados. Dentro daquela gama que a gente tem de diferentes níveis de autonomia, o menor nível de autonomia seria quando a gente tem apenas uma ferramenta, um veículo, em que a gente está telecontrolando ele completamente. Então, dentro daquela parte, né, do software, da eletrônica, da mecânica que a gente discutiu na última aula, seriam máquinas que efetivamente elas têm um pouco menos de software, né, para tomada de decisão, para a interpretação da lógica, né, que a gente viu, e acabam, né, focando principalmente na parte mecânica, né, na parte do mecanismo em si. E aí eu sempre gosto de destacar aqui também que a robótica e as artes sempre tiveram uma relação muito forte. Então, o próprio nome robô, o próprio nome robótica, vem exatamente de uma área não científica, né? Então, robô foi exatamente quando, numa peça, né, foi introduzido esse termo, que vem lá da língua tcheca, justamente que significava o quê, né? O robota ali. Era algum mecanismo, alguma coisa que estava fazendo um trabalho quase que escravo, certo? Um trabalho compulsório.
Então, a palavra robô, né, o robot ali, do inglês, acabou vindo de uma coisa bem das artes, realmente, né? Assim como a figura que basicamente permeia a cabeça da maioria da sociedade, né, da maioria das pessoas, do que é um robô, foi exatamente um robô humanoide ali, né, no início do século XX, que foi apresentado, né, num filme. E se você perguntar hoje em dia o que é um robô para uma pessoa, muito provavelmente ele vai associar com uma forma de um humano, né? Ah, alguma coisa que tem um braço, que tem a perna. E aí a gente chega ali no Asimov, que a partir do robot, né, do robô que tinha aparecido ali alguns anos anteriormente, ele acabou cunhando o que se chamou ali da robótica, que ia ser exatamente a área que ia estudar os robôs. E aí a gente tem as famosas 3 leis de Asimov, que muita gente acha que são leis científicas, né, alguma coisa comprovada, são leis lógicas, né, que teriam algum fundo de relação lógica ali entre elas, mas são coisas que realmente não estavam tanto na parte do desenvolvimento científico, mas que estavam caminhando em paralelo aí. E aí, nos próximos anos, a gente tem a criação dos primeiros veículos autônomos ali, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. E aí eu destaquei aqui também o Unimate, né? Que foi o primeiro robô manipulador industrial e que foi criado exatamente por aquele cara que a gente falou na última aula, que ele não sabia, né, definir o que era um robô, mas que ele sabia o que era um robô caso ele visse um, certo? Então ele teve realmente uma contribuição grande. E aí a gente chega ali nos anos 2000, né, quando um dos principais expoentes ali já nessa história mais recente era exatamente o robô Asimo, que a gente vai também falar um pouquinho mais sobre ele. Então, dentro, né, dando esse panorama bem grande nessa retrospectiva sobre a robótica, de onde que isso veio, né? Deixei um link ali caso você tenha mais interesse de saber um pouquinho mais, né, sobre a história de maneira mais detalhada ali. Tem, né, esses principais marcos que eu quis destacar aqui, e a gente vai estar falando sobre dois especificamente, que são exatamente muito relacionados com a robótica móvel, com esses veículos, né, com esses agentes inteligentes que a gente vai ter, que eles vão estar em contato direto ali com o mundo, eles vão precisar, né, atuar de alguma forma. Então, no primeiro caso ali, a gente tem esse robozinho, né, chamado ali de Machina Speculatrix ou de Tortoise, né, tartaruga, justamente porque ele tem como se fosse um casco ali ao redor dele, né, acaba parecendo uma tartaruga. E o que esse veículo autônomo ele fazia? A principal tarefa dele era buscar fontes de luz. Então, para ele conseguir identificar para onde ele deveria ir, ele tinha um conjunto de fotocélulas, né? Não era uma câmera, nada desse tipo, né? Era talvez uma câmera muito rústica, se a gente for pensar assim, né? Que efetivamente conseguia pegar essas informações de luminosidade e ele tinha um sensor de contato, exatamente para ver se ele bateu em algum lugar, porque ele não tinha nenhuma outra informação. E a partir dessas duas informações que ele percebia o mundo, ele atuava, né, variando ali a orientação da roda dele e a velocidade, né, dos motores. E aí o que a gente consegue ver é que ele efetivamente começava a ter um comportamento realmente bem simples, porém autônomo de verdade. Quase que fazendo aquele loop que a gente discutiu na aula passada. Ou seja, ele percebia o ambiente, tomava uma certa decisão e efetivamente atuava. E aí aqui, né, só uma foto de longa exposição que mostra o caminho que ele fez, né, para chegar na fonte de luz que estava aqui, e essa fonte de luz ela estava atrás de uma barreira, atrás de um obstáculo. Então o veículo ele teve que desviar. Então já foi basicamente um dos primeiros robozinhos móveis que a gente tinha, né, lá quase na década, no início ali da década de 50. Então, se a gente for pensar em relação com outras ciências, né, matemática, física,
a gente vai ver que a robótica é uma área muito recente. A gente está falando de 50, 60 anos atrás. E aí o que a gente vai ver é exatamente como que tem sido esse desempenho. Então, há muitos anos, o desempenho veio a passos lentos, e o que a gente vê recentemente é realmente um avanço, né, na tecnologia, em tudo que está associado à robótica, muito grande aí. Alguma pergunta, gente? Algum comentário? E ainda dentro, né, desse nosso contexto histórico, a gente tem, destacando aqui especificamente, né, os trabalhos que foram feitos na Universidade de Stanford, especificamente ali, né, no Stanford Research Institute, que fizeram contribuições bem fundamentais para a robótica móvel como a gente entende ela hoje em dia. Então a gente tem aqui, né, o que é conhecido, né, o que é definido como sendo o primeiro robô móvel, já quase na década de 70, alguns anos, né, quase 2 décadas depois daquele robô que a gente acabou de ver ali. Por que ele é considerado, então, o primeiro robô móvel? Por quê? Primeiro que ele tinha um conjunto de sensores mais avançados do que os sensores anteriormente, né, que a gente viu naquele robozinho anterior. E o que acontecia é que no robô anterior, e a gente vai discutir sobre isso, esses dois robôs eles têm um comportamento diferente. Enquanto o robô anterior, basicamente, ele reagia aos estímulos que ele estava pegando ali do ambiente, esse robô não. Ele era capaz de efetivamente pensar, claro que entre aspas ali, né, tomar uma decisão, fazer uma análise um pouco mais aprofundada e só então conseguir agir e atuar no ambiente ali, certo? Então tem alguns links aqui. Se a gente olhar rapidamente esse vídeo que eu coloquei, né? Então ele tinha aqui um exemplo bem básico do controle dele, né? Das ações que ele tinha, e a gente consegue ver rapidamente qual que é a forma, né, que ele andava. Então ele já parecia muito mais com um robô móvel que a gente espera encontrar hoje em dia. E de novo, a gente está falando da década de 70. Então ele tinha um conjunto de sensores extremamente rústicos, né? Um conjunto de câmeras para tentar identificar o ambiente ali, e ele conseguia tomar decisões mais avançadas. Então, dado qual que é a posição inicial e qual que é a posição final que ele quer, se ele conhece o ambiente, ele consegue, por exemplo, fazer um planejamento de possíveis sub-goals que ele tem que ir para efetivamente chegar na posição final dele ali. Então, recomendo vocês a darem uma olhada, né? O vídeo é um pouco grande, então aqui, né, um mapa do ambiente que ele utilizava para tomar as decisões dele. Ele era usado principalmente para fazer movimentação de objetos. Então, aqui ele mostra exatamente, né, o que ele deveria fazer, onde que ele deveria encostar na caixa, como que ele deveria fazer um movimento para levar aquela caixa para uma outra direção, o que ele percebia do ambiente, né? Então, conforme ele está mexendo aquele conjunto de câmeras dele, ele está fazendo exatamente esse levantamento tridimensional do ambiente. Então, o que a gente vê, né? Até cortei aqui o levantamento tridimensional dele, que são técnicas também rústicas e iniciais da divisão computacional que a gente usa até hoje em dia, né? Quando a gente quer fazer um levantamento, né, uma reconstrução geométrica de alguma coisa. E aí, depois, né, que ele fez todo esse planejamento do caminho, ele consegue, então, fazer, né, a parte da navegação dele, encontrar o objeto e, finalmente, ele faz, então, esse deslocamento ali daquele objeto. Então, novamente, né, a gente está falando da década de 70. É muito recente para a gente ter esse tipo de avanço. E para a gente fechar essa retrospectiva mais histórica que a gente está
tá falando aqui, né? E tentar focar em coisas mais atuais. Ainda lá na Universidade de Stanford, como eu falei, ela dá contribuições na robótica há muitos anos e até atualmente, né? É um expoente aí na robótica. A gente pode citar o caso ali do Stanford Kart, que foi definido, né, como sendo um dos primeiros carros autônomos, apesar de que ele não levava nenhuma pessoa, né? Então, eu acho interessante a gente ver isso para a gente pensar exatamente como que funciona a pesquisa, né? Como que funciona a ciência. Então, esse é um projeto que eu acho que começou na década de 60, foi até a década de 80, teve vários, né? Então a gente está falando de 20 anos de evolução, em que ele começou como tendo o primeiro objetivo dele era estudar como fazer a teleoperação considerando um atraso na comunicação, porque já era pensando em enviar um rover, né, um veículo ali móvel para a Lua. Então não tem como você fazer a teleoperação direta. Gasta alguns segundos, né, para o robô andar lá, para você pegar a informação, para você mandar outra informação. Coisa que é feita até bem recentemente com os robôs da NASA. Então, os primeiros robôs, né, que foram enviados para Marte, eles eram teleoperados. Então, a gente pode dizer que eles eram semi-autônomos. Por quê? Basicamente, um humano enviava um comando, né, decidia o que ele deveria fazer, e o robô tomava algumas decisões locais. Em seguida, nesse mesmo projeto, né, teve um avanço ali em que, a partir de uma câmera, e aí a gente vê aqui que era uma câmera bem pequena, né, bem compacta, a partir de uma câmera, o robô ele podia começar a seguir uma determinada linha, né, uma determinada informação visual que ele encontrava ali na cena, mas ele não desviava de obstáculos ainda. E finalmente, né, no final do projeto ali, foi adicionada a capacidade de fazer uma percepção tridimensional do ambiente, e o robô então conseguia agora, né, navegar no ambiente externo e desviar de obstáculos. Mas aí, o que a gente tem que entender, né, e aí vocês podem até entrar lá, né, tem uma página dedicada ali ao legado, né, de Stanford na robótica, é bem interessante para quem se interessar mais. O que a gente tinha é que o robô ele andava a cada 1 metro, ele precisava parar, coletar a informação do ambiente para construir um mapa tridimensional, as informações ali, e então traçar a nova rota que ele tinha que fazer no próximo 1 metro de navegação. E para fazer essa análise, ele levava entre 10 e 15 minutos. Então, a gente vê como que foram vários os avanços que permitem a gente chegar onde a gente chegou hoje, seja em termos de sensores, seja em termos de poder de processamento, sejam em várias coisas, né? A própria pesquisa, né? Algoritmos e técnicas aí. E aí, a gente encerra aqui e eu volto uma pergunta para vocês. O que, quando a gente fala de robôs móveis hoje em dia, o que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Para Pode. mim, seria um carrinho andando. Um carrinho andando? É, Não pode ser um carro maior? pode ser um tanque, pode ser. Nossa, aí também não, né? Mas o que que vem na cabeça de vocês? Pessoal, o meu também pode estar, assim, pode estar bem errado, tá? Mas eu penso em algum material, inicialmente realizado através de metal, aço, alguma coisa, mas que tem uma inteligência artificial. Sim, também, né? Mas o que que seria esse material, né? A Agatha colocou aqui, aquele aspirador de pó automático. Sim, é um dos principais, né, exemplos que a gente tem da robótica. O Patrick levantou a mão ali. Para mim, vem drones, querendo ou não, é enviesado, mas hoje em dia é o que mais fala, né? Sim, drone. Hoje em dia eu diria que a primeira coisa que a pessoa vai pensar quando a gente falar em robótica móvel seria um drone, certo? O Luca levantou a Sim. mão ali também. Eu penso, a primeira coisa que eu penso é em carro autônomo.
Carro Acho que autônomo. tem um bem famoso, acho que até Stanford criou, que até ganhou a competição, acho que chama Stanley, Isso, que é um carro autônomo, né? Um dos isso. mais Então, famosos. isso é um dos mais famosos. A gente vai falar dele daqui a pouco. Então, quando a gente fala de robótica móvel hoje em dia, a gente tem diversos exemplos que são exemplos muito conhecidos da sociedade. Então, como a gente falou, né, a robótica sempre esteve muito ligada com as artes, né, em cinemas, teatros, livros, etc. E isso acabava ficando na cabeça das pessoas. Só que atualmente a gente teve um avanço e uma inserção de robôs tão grande na sociedade, e a gente discutiu um pouco sobre isso, né, com as aplicações que a gente falou na aula passada, que realmente muita gente efetivamente hoje em dia consegue associar um robô com o que é um robô de verdade, que não é só um robô da ficção. Então, basicamente, os exemplos que foram falados aí, né? O carro autônomo, drone, o Leonardo completou ali, né? O Spot da Boston Dynamics, né? A gente tem o Atlas ali. Então, a gente tem robôs que realmente a gente vê como que isso está começando a ter uma inserção maior na sociedade, né? E com aquele monte de aplicação que a gente já falou anteriormente. Então, a ideia agora é justamente a gente vai discutir um pouco sobre o estado da arte da robótica hoje em dia, né, em diferentes aspectos, e a gente vai tentar efetivamente tentar pensar nos desafios, nos problemas, como é que aquilo foi resolvido, quais técnicas a gente gostaria de utilizar ali. Justamente porque, tendo isso na cabeça, quando a gente começar os nossos estudos mais formais a partir da próxima aula, eu gostaria que vocês sempre estivessem pensando assim: poxa, mas como é que eu aplicaria isso num carro autônomo? Como é que eu aplicaria isso num veículo aéreo? E se o meu robô tiver pernas? Será que muda alguma coisa? Será que eu tenho que fazer alguma outra coisa ali? Então, e aí a gente vai ver realmente como que é difícil, né? Como eu falei na aula passada, o que não falta na robótica é problema. Então, o que a gente tá querendo é achar soluções. Então, como eu falei, né, ali no final da nossa linha do tempo, o Asimo, ele é um dos principais, né, expoentes realmente dessa nova era da robótica, em que ela começou a se tornar cada vez mais popular e a ter um avanço grande, né? Na mesma época ali, né, no início, final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente tem a apresentação do Asimo, a gente tem os robôs sendo enviados para Marte, isso tudo começou a ganhar bastante mídia, bastante coisa ali, né? E o que eu gosto sempre de mostrar aqui, de novo, é como que é o avanço da pesquisa. Então, muita gente acha que, para construir um Asimo, ou a pessoa sentou e construiu, né, ou para fazer um trabalho prático, e construiu da noite para o dia. E não é assim. Então, a gente vê o Asimo hoje em dia, né, fazendo coisas, e como eu falei, né, conforme a gente for estudando, vocês vão achar, espero, né, isso aqui cada vez mais bonito, mais legal, né? A gente vê ele fazendo tantas coisas interessantes ali, né? Andando, subindo escada, correndo, fazendo uma manipulação de um objeto ali. E a gente não vê que por trás daquilo ali a gente está falando de 30 anos de investimento, de 30 anos de desenvolvimento, de pesquisa para chegar em cima daquilo ali, certo? Então, realmente vale a pena a gente mencionar esse caso específico. E aí, quando a gente está ainda nessa parte de humanoides, uma das coisas, né, como o Leonardo já mencionou ali, uma das principais expoentes hoje em dia, quando a gente fala desse tipo de veículo, não pode deixar de falar da Boston Dynamics, certo? Então, a Boston Dynamics, ali em 2008, lançou um vídeo na internet em que todo mundo da área ficou abismado, falando assim, não, isso não pode ser um robô de verdade, isso tem alguma coisa errada, que foi o robô da esquerda, certo? O Big Dog, chamado ali. Então ele era realmente um robô, muitos de vocês já devem ter visto essas cenas, né? O cara vem e chuta o robô e o robô não cai,
e o robô continua andando, e ele anda sobre o gelo e quase vai cair, não cai. Realmente é um controle, assim, absurdo. É uma coisa muito difícil, muito complicada. Na época, né, a gente está falando ali de 2008, virou até piada. Se você procurar depois na internet vídeos de piada sobre o Big Dog, você vai encontrar. Teve gente falando que aquilo ali eram duas pessoas, né, com a perninha balançando e tudo. Então foi realmente uma coisa, um avanço muito significativo que a gente teve naquele momento ali, certo? Então o Alisson está perguntando ali se eu sei exatamente como que é o controle desse veículo, né? Se são usados redes neurais, sistemas dinâmicos. Eu chutaria que é tudo baseado em modelos dinâmicos mesmo. Então, é uma modelagem ali que deve ser pesada do controle. Mais recentemente, é claro, eles devem ter começado também com essa parte toda de aprendizado, eles devem estar estudando isso, né? Provavelmente você encontra artigos mais dessa parte de controle ali. Então, a gente está falando aqui, né, do Big Dog lá de 2008, e a gente vê como que esse veículo enorme aqui, né, que devia pesar muito, foi transformado no Spot, que é esse carinha aqui, né, que é exatamente a evolução, igual a gente viu a evolução do Asimo, a gente vê a evolução aqui do Big Dog, né, que foi uma evolução bem mais rápida, não levou 30 anos. Então a gente tem aqui, né, agora o veículo que ele consegue navegar de maneira totalmente autônoma pelo ambiente, fazendo exatamente um mapa, né, usando um laser ali na frente, né, da cabeça dele ali. Ele vai fazendo esse reconhecimento, esse mapeamento e esse planejamento ali do desvio de obstáculo, né, do ambiente. Então, de novo, né, a gente vê, e aí eu vou deixar, né, só chegar nessa parte aqui, que ele sobe uma escada, que é realmente algo, assim, dá para ficar até emocionado, né? É um negócio realmente muito, muito legal, muito avançado. E ainda dentro dessa área, né, da Boston Dynamics, além desses robôs, né, quadrúpedes, e aí também chamados de animaloides, né, porque lembram um animal ali, eles também têm vários avanços na parte de robôs com duas pernas, né? Então eles trabalham com robôs com pernas, basicamente, né? Com duas, quatro pernas ali, em que a gente tem aqui o Atlas, né? Que é basicamente um avanço ali também do Asimo, né? Então a ideia seria a gente conseguir ter um veículo que consegue trafegar em lugares não estruturados mesmo, né? Opa! E aí a ideia desse robô, né? Muita gente deve ter visto também, né? O robô sofrendo bullying aí na época desse vídeo. Ninguém lá da Boston Dynamics deixa os robôs quietos, né? Tá sempre alguém chutando, batendo, derrubando o robô. Mas é exatamente para testar, né, a robustez, e aí a gente fica realmente impressionado que não é nada treinado, né? E a ideia desses robôs é poder usar eles realmente para, por exemplo, pegar caixas, né? Aqui é o lugar que eu gostaria. Levantar a caixa, botar em algum lugar. Vocês acham que tem algum problema ou alguma dificuldade a mais quando o robô pega alguma coisa? Ou é tão difícil quanto andar? Porque andar já é difícil, certo? Mas andar ou carregar alguma coisa, quão mais difícil vocês acham que é? Tem que medir a força para ver se não vai escorregar. Você falou uma coisa que eu não ia falar, que é exatamente, tem o problema da própria manipulação, né? Como é que ele sabe o atrito ali da caixa? Ele também não pode apertar com muita força para não destruir tudo, né? E quebrar tudo. Mas sim, esse é um dos grandes problemas. Mais algum problema, gente? O centro de gravidade dele muda, então ele teria que achar um equilíbrio melhor, né? Ele teria que Exato. aprender a equilibrar com a carga. Isso, né? O Henrique falou, né? O Alisson falou ali também. Quando o robô pega uma nova massa ali, todo o sistema dele mudou.
Então, a gente, quando estiver falando, né, da parte de cinemática, da parte de dinâmica, que a gente não vai entrar em detalhes, né, nessa disciplina, a gente vai ver que isso realmente é um problema grande, né? E aí, depois, né, desses robôs com pernas, a Boston Dynamics também começou a investir nos chamados robôs híbridos, em que esses robôs híbridos, né, eles vão ter rodas e vão ter pernas. A gente vai ter uma aula falando sobre mecanismos de locomoção. Então a gente viu, né, aqui que eu posso usar uma roda, eu posso usar 2 pernas, eu posso usar 4 pernas. Se eu tiver um veículo aéreo, eu vou estar usando hélices. Tudo isso é uma forma, né, é um tipo de mecanismo para o meu robô se deslocar no ambiente. Então, qual que a gente vai querer usar, né? A gente vai ter uma discussão sobre isso também, né? Vai ter uma aula focada nesse aspecto da locomoção em si. Então, tem todos os links ali, né? Quem quiser procurar mais aí, né? Ver mais os vídeos aí, pode ir. Dentro desse conceito, né? Desse contexto de robôs humanoides, queria chamar a atenção de novo, né? Para essa parte do desenvolvimento. Então, tem a famosa competição, né, DARPA Challenge, e a gente vai falar dela agora, que ela é como se fosse um incentivo, né, vale um prêmio lá, para as pessoas desenvolverem pesquisas no tema que elas estão querendo. E um dos mais recentes que teve, né, não é o mais recente, foi exatamente o Challenge considerando humanoides. Então a ideia era você incentivar o desenvolvimento de robôs que eles poderiam fazer diferentes tipos de tarefa. Então eles têm que entrar numa casa, eles têm que usar uma ferramenta, eles têm que mexer numa válvula. E o que a gente vê aqui, né, do vídeo da esquerda, são exatamente as falhas, né, que a gente tem. Então isso aqui é para, gente, incentivar vocês, que vocês não vão fazer o trabalho prático da primeira vez. Não fiquem desanimados se a coisa não estiver funcionando, né? Então é realmente você persistir. E aí não sei quantos de vocês viram recentemente, né? Então a gente está falando aqui de coisa de menos de 10 anos, né? Uns robôs que não estavam conseguindo basicamente fazer nenhuma tarefa, né? Claro que esses vídeos são os vídeos das falhas, né? Mas tem os vídeos deles todos funcionando também, né? Mas que a gente vê que como que isso foi avançado, né? E aí a Boston Dynamics, no final do ano passado, ou no início desse ano, né? Fez um videozinho de entretenimento, e ela gosta muito de fazer isso, exatamente mostrando os diferentes robôs que ela tem, fazendo diferentes coisas, né? Então eles estão dançando ali a música e tudo, né? E, de novo, né? Uma coisa que você fica até emocionado, assim, nossa, que parece um robô de filme, né? A gente gosta de brincar, né? Então eles fizeram ali, depois vocês podem assistir todo o vídeo, né, da dancinha ali, que é realmente um negócio muito legal, né? E aí quem sabe, né, alguém não faz uma dancinha dessa aí de trabalho final, certo? E aí, né, eu queria falar sobre, mostrei esse exemplo específico para introduzir essa ideia do DARPA Challenge, né? Que foi basicamente, né? Alguém mencionou aqui do Stanley, né? Que ganhou. É exatamente quando a gente vê esse avanço também em termos de carros autônomos crescendo assim demais. Então, apesar da gente ter já alguns veículos autônomos sendo desenvolvidos, né? No mundo que a gente vê ali, a gente viu, né? Já na década de 70, 80. Aqui, por volta dos anos 2000, né, que foi lançado esse desafio, foi exatamente quando a gente viu um avanço muito significativo. E como eu falei, é uma convergência de coisas, né? Você precisa de melhores sensores, você precisa de mais poder de processamento, você precisa de melhores algoritmos, e é quando a convergência, né, desses avanços vai acontecendo, que a gente consegue realmente avançar ainda mais rápido, né? Então, em 2004, teve a primeira versão do DARPA Grand Challenge, né, que considerava veículos autônomos, carros autônomos,
E a ideia é que, num circuito pré-definido lá no deserto, os robôs tinham que andar 240 quilômetros sem nenhuma intervenção humana. E em 2004, ninguém conseguiu fazer isso, certo? E a gente está falando de 15 anos atrás, né? E hoje tem carro autônomo andando na rua, né? Lá nos Estados Unidos. Então, em 2004, nenhum carro conseguiu fazer isso. E aí, em 2005, né, eles repetiram o desafio novamente, né? Para ver se alguém ia conseguir. E aí o robô de Stanford, né? O Stanley, ele conseguiu completar esse trajeto de 240 quilômetros em quase 7 horas, né? E aí vale a pena a gente falar também, né, que muita gente conhece o Stanley, né, que ganhou a competição. Só que vale a pena a gente falar também de Carnegie Mellon, né, que teve 2 carros que chegaram, né, em segundo e terceiro ali por questões de minutos de diferença, né? Então, e eles, né, foram na primeira versão da competição o carro que fez a maior distância, né, quase 12 quilômetros. Então, realmente, né, foi um avanço grande de um ano para o outro, e principalmente para o que a gente tem hoje em dia, né, que a gente está falando de 15 anos atrás. Então, aqui, né, o carro de Carnegie Mellon ali, saindo, o carro de Stanley, né? Como vocês podem ver, os carros têm uma quantidade enorme de sensores ali em cima, né? Vários lasers, radar, GPS, tudo isso para poder navegar lá no ambiente. Então, né, tinha caminhão, você podia fazer moto autônomo, você tinha que ser veículo autônomo, tinha que andar, certo? Então aqui, né, o percurso que eles tinham que fazer, onde que cada carro, né, da equipe ou carro da competição estava ali. E aí a gente consegue ver aqui, por exemplo, né, tem um carro ali fazendo a ultrapassagem e o que ele estava enxergando, né? Então, como a gente viu, né, uma quantidade de dados muito grande que tem que ser tratada em tempo real, né? A gente precisa de algoritmos eficientes, né? A gente precisa de algoritmos que a gente sabe que eles funcionam. A gente não quer um algoritmo que funciona 80% das vezes, né? A gente quer um algoritmo que vai funcionar 99,999% das vezes, né? E ele passava em lugares bem desafiadores, digamos assim, né? Então a gente tem aqui ele fazendo um percurso ali perto de um penhasco e qualquer errinho que ele desse aqui, o carro ia embora, certo? Depois desse desafio, a DARPA lançou outros desafios, né? E ainda considerando carros autônomos, né? Teve o desafio que ela chamou de Urban Challenge, que agora, ao invés de ser andando no deserto, a ideia é que esses veículos eles iam andar numa cidade simulada, digamos assim, num ambiente que era um ambiente urbano, certo? E aí, a pergunta que eu deixo para vocês vocês acham que andar num perímetro urbano é mais fácil ou mais difícil do que andar, por exemplo, quase caindo ali do penhasco? Eu acredito que é mais difícil, professor. Mais difícil? Mas por quê? Tem estrada, tem tudo bem? Bom, porque vai ter mais obstáculo. Mais alguma coisa, será? Nossa, espera aí que eu vou seguir a ordem aqui. O Nathan. Olha, eu acho que no caso andar numa cidade talvez seja mais fácil, porque, por exemplo, nessa lógica de você estar num deserto, você acaba perdendo referências do seu lado. Você não sabe qual que é a distância de algum obstáculo ou sequer se tem algum obstáculo próximo de você. Então, nesses casos, você fica, de certa forma, restrito apenas ao GPS ou qualquer coisa que te dê uma geolocalização. Então, quando você está numa cidade, você sabe qual que é a distância de determinadas coisas que estão à sua volta. Então, não sei como é que era exatamente essa simulação, esse challenge,
Mas, por exemplo, se a gente tivesse um prédio perto, o GPS poderia começar a falhar. Mas você acaba não perdendo aquelas outras referências de distância de sensores ultrassônicos, de laser e tudo mais. Então, acho que dentro de uma cidade, quanto mais coisas em volta de você, mais fácil, imagino eu, vai ser para você ter esse controle. Então, o Natan, eu acho que o Alisson está concordando com o Natan, dizendo que na cidade deve ser mais fácil, porque o terreno é melhor, a coisa é mais estruturada, né? Patrick. Eu diria, eu acho, que são dificuldades diferentes. Que, por exemplo, na cidade seria um ambiente mais dinâmico, então talvez a dificuldade do sensoriamento nesse sentido talvez fosse maior. E já no deserto, o ambiente um pouco mais inóspito apresentaria um problema na locomoção dos veículos. Então todo mundo focou num aspecto... Opa, deixar a última pessoa falar aqui, o Vitor. Olá, professor, tudo bem? Joia. Eu acho que tem várias considerações a se levar, eu concordo com o Patrick que foi falado aí. Uma delas, eu acho que a consideração que a gente tem que levar é que tem um tráfego na cidade. E na cidade é difícil de você ver um carro que está à velocidade certa vindo para você, tem as leis de trânsito para se obedecer. Então tem muitos fatores que sim, o carro a gente pode automatizar para ele fazer. Mas como vai ter outros carros passando também, que podem ter, às vezes, vindo mais rápido, pode gerar mais acidentes esse lance de ser mais dinâmico. Então pode ser essa dificuldade a mais em questão de sensor e tal. E eu entendo que a parte do terreno, às vezes pode ser mais um problema com a força do carro, às vezes o motor do carro, ele pode não conseguir subir, ele pode ter problemas de acidente, mas se foi mapeado tudo direitinho e não acontecer imprevistos, um é mais controlado do que o outro, por conta desse problema dinâmico que pode acontecer na cidade. É o que eu acho, pelo menos. Isso, então o Patrick e o Vitor Hugo ali, eles foram mais para a direção que eu queria, né? Deixar só o Gabriel falar aqui para a gente prosseguir. Eu não iria acrescentar muita coisa nova, não, mas no caso da cidade é mais difícil justamente por causa da movimentação. Do deserto você tem o problema do terreno, né? Do terreno ser irregular e tal. Mas se você tem um veículo que consegue lidar bem com isso, não é tão problema, né? É igual você andar num lugar com todo o espaço que você tem. Já na cidade você tem obstáculos móveis, que essa é uma das pesquisas que tem sido feitas em robôs móveis, né? Como que eles podem se locomover em ambientes que muda com o tempo, né? Sim. E é isso que E tem a versão de cidade e tem a versão de pessoas, né? Igual, por exemplo, um robô que tem que andar num prédio que tem pessoas movimentando, um grupo de pessoas conversando e por aí vai. Então é basicamente isso que vocês falaram, né? Apesar de na cidade parecer que o ambiente é mais estruturado, né? Você tem os prédios, você tem a estrada bem feita. Na verdade, o que a gente está lidando é com um ambiente que é muito mais dinâmico. Ou seja, a gente tem coisas que a gente não consegue controlar. E mesmo as coisas que a gente consegue controlar, por exemplo, regras de trânsito, elas vão ser muito difíceis. Então, desvio de obstáculos, a gente vai ter nos dois cenários, seja no outdoor, né, no off-road lá, seja no mais estruturado, que é a cidade. Mas a regra de trânsito é como se fosse um obstáculo, alguma coisa que está me dando uma outra informação ali, que é um pouco mais complexa. E aí eu gosto de dar esse exemplo aqui. Acho, né, que diferente dos calouros, todo mundo aqui conhece o campus da UFMG. Conhece? Tem alguém que nunca foi na UFMG? Hoje em dia tem vários calouros que nunca foram, né? Vocês acham que um carro autônomo, andando aqui, né? Essa aqui é a rua vindo lá da Faculdade de Educação Física, né? Da entrada ali da Abrão Caram, indo em direção ao ISEX, né? Passando ali na frente da farmácia. Vocês acham que um carro autônomo ele teria alguma dificuldade para trafegar aqui nessa rua?
Ou não, tranquilo, só seguir em frente, né? Assim, considerando que tá tudo bem sinalizado, acho que não seria tão problemático. Agora, se você vai para alguma rua, alguma via que não tem tanta sinalização, aí a gente pode ter um problema maior, né? O problema é que, mesmo estando sinalizado, tem muita coisa para você falar para o seu carro. Qual prioridade que ele vai dar aqui, certo? Você tem uma placa de proibido estacionar. Você tem uma placa depois de proibido parar. Você tem duas placas aqui ou duas informações que falam a mesma coisa. Você pode seguir em frente ou que você pode virar. Logo à frente você já tem outra informação que fala outra coisa. Você tem várias placas aqui que estão te dando um monte de informação, que pode ser uma informação que é combinada, né, que é a mesma informação, que você precisa de mais de uma informação para saber. Se você mandou o seu carro ir para a faculdade de farmácia, você talvez vai querer ler essa placa, né, para ter alguma informação de, eu estou chegando, né, porque seu GPS pode ter erro. Você vai querer ler várias outras placas aqui, né, de, olha, isso aqui é indicando que vai ter algum problema, né, um obstáculo à frente. Mas é um obstáculo que eu consigo passar, certo? A gente tem aqui um quebra-mola, né? Então, pensa, né, que ao mesmo tempo que o seu carro ele tem que estar olhando isso tudo, ele tem que estar olhando uma pessoa que está atravessando a rua sem ter visto. Ele tem que estar pensando isso tudo o que o motorista humano faz, né? Ele tem que estar pensando num cachorro que pode aparecer ali. Ele tem que estar pensando, e se tiver um carro estragado ali? E se tiver um carro parado aqui, mas porque um ônibus está aqui com gente entrando? Vocês concordam que um veículo estragado e um carro parado no trânsito, o seu carro autônomo, ele não pode simplesmente cortar e ir embora? Como é que ele vai conseguir ter informações suficientes para fazer isso? E você também não quer que o seu veículo fique 20 minutos para tomar uma decisão. Então, só nesse exemplo aqui, a gente falou de várias coisas, né? De visão computacional, né? De classificação, de segmentação, de localização, de tomada de decisão, de controle, de navegação, de planejamento. Isso tudo porque a gente só quer que o carro siga em linha reta aqui, certo? Então, é um problema grande, né? É muito desafiador. E a gente vai estar estudando algumas dessas soluções aqui na disciplina, certo? Então, aqui tem um exemplo, né? Aqui do lado, uma visão externa do carro que estava navegando ali, né? Então, ele viu um cruzamento, ele viu um carro passando. E aqui do lado direito, basicamente, a visão do veículo, né? Então, como que ele interpreta o que ele está vendo ali do mundo? Então, uma das tarefas que ele tinha era que estacionar entre dois carros, né? Então, ele tem que identificar o que é vaga, né? Esse é um dos problemas, né? Quando ele chega aqui, ele tem que fazer uma conversão à esquerda, né? Então, aqui na frente ele vai fazer. Como que ele sabe dar preferência para alguém, né? Como que ele sabe que é a hora dele efetivamente ir, né? Como que ele sabe onde ele tem que virar? Então, são vários problemas que às vezes a gente não enxerga e que precisam ser resolvidos, né? Então, uma visão geral de que, depois de tudo isso que eu falei, né? Você tem coragem de entrar num carro autônomo hoje em dia e andar, né? Será que ele consegue decidir isso tudo a tempo suficiente, né? Então, eu tenho coragem. Só que, infelizmente, a gente vê que acidentes vão acontecer, certo? Quando a gente fala de veículos autônomos, a gente não está falando de um veículo que vai, né, ou de um conjunto de veículos que vai acabar com os acidentes, né, com acidentes fatais e tudo dentro do trânsito. Mas o que vai acontecer é efetivamente uma redução muito grande de possíveis acidentes e vítimas. Então, esse caso aqui, em 2018, ganhou muita publicidade. Não sei se vocês viram, né?
teve um carro da Uber que atropelou uma pessoa. Vocês sabem qual que foi o problema desse acidente? Ou vocês têm alguma ideia? O atropelamento aconteceu à noite. A pessoa saiu, né, de trás de uma moita, quase assim, de uma árvorezinha, começou a atravessar a rua e o carro atropelou. O que vocês acham que pode ter sido o problema? Ninguém tem ideia. Então, muita gente acha que o problema foram os sensores. O problema foi que o carro não viu a pessoa. Então, muita gente acha isso, né? Que muito provavelmente, né, o que vários roboticistas, né, falaram na época, é justamente que, muito provavelmente, se fosse a única chance daquela pessoa não ser atropelada, basicamente seria um carro autônomo. Porque um motorista humano, dado as circunstâncias, muito provavelmente também estaria envolvido no acidente. Só que foi feita uma análise depois ali, e o que foi visto, né, no relatório é que basicamente o que aconteceu foi um erro de software. Ou seja, todos os sensores conseguiram enxergar a pessoa, né? O laser que enxerga vários metros à frente viu a pessoa, e o problema que aconteceu foi que foi um problema de classificação. Então, dentro do sistema da Uber, ele viu aquele obstáculo, ele viu aquilo ali, e ele falou, não é um obstáculo que eu precise parar ou desviar. Foi um falso positivo. Então, isso mostra como que, quando a gente está falando de robótica, os algoritmos hoje em dia são parte crucial, certo? Não só ter... a gente precisa ter um super mecanismo, né, funcional, a gente precisa ter sensores muito bons, mas a gente precisa ter uma lógica muito boa também. O Nathan quer falar. É que aconteceu um outro caso também, onde eu não sei se foi exatamente da Uber, mas eu sei que um carro autônomo, ele bateu num caminhão, e aí... Caminhão branco? Isso, exatamente. E aí, basicamente, o problema também foi de programação, porque ninguém, de certa forma, pensava que um caminhão branco poderia aparecer. Então... Esse foi um problema, acho que, se eu não estou enganado, foi um carro da Tesla, que usa basicamente câmeras, né? Se vocês depois olharem, né, esses carros, 99% dos carros autônomos, eles têm uma coisa grande em cima, que é um laser, né? A gente vai estar falando disso na parte dos sensores. E os carros da Tesla, geralmente, eles são todos, né, baseados, assim, eles têm uns radares de proximidade e tudo, mas eles não têm essa informação de laser. E aí eu acho que o problema que deu foi um problema também de classificação, né, que ele olhou um fundo, acho que teve o pessoal falou que refletiu uma luz e ficou um negócio branco e não conseguiu classificar, né? Foi outro acidente também que teve envolvendo carros autônomos. Então, de novo, né, só para a gente pensar em todas as dificuldades que a gente encontra quando a gente está falando de robótica, certo? E aí, alguém falou lá no início, né? Acho que foi a Agatha, que quando pensa em robótica, vem logo esse robozinho na cabeça, né? Esse robô é o robô, né? O Roomba, né? Um exemplo de robô doméstico que a gente tem aí, em que ele é usado para limpar a sua casa. Esse robô, ele precisa ter alguma inteligência muito avançada? Ou ele podia ser basicamente aquele robô que bate nos cantos, né? Que a gente viu o primeiro robozinho lá da década de 50. Ele vai batendo, né? Tem um sensor de contato e pronto. Ou ele tem que ter alguma inteligência maior aí? O que vocês acham? O triste é que tem gente que vende ele como esses robôs. Vende como sendo Roomba, só que é esse robô que só bate aleatório. Tem isso, né? Mas e aí? Então, será que o Roomba é melhor? Ele precisa ser melhor? Não pode ser um que só bate, não? Até onde eu sei, ele é melhor e ele tem uma inteligência para mapear onde ele já foi e otimizar como é que ele varre o chão e por aí vai.
E o Natan, então? O Natan também quer completar aí. É mais ou menos isso mesmo, porque muitas vezes aquela lógica de você, por exemplo, ter assim, em labirintos, de só virar à direita você vai chegar na saída, dentro de uma casa não é a mesma coisa, né? Então, você só ir batendo, não necessariamente você vai, por exemplo, varrer toda a casa. Você precisa ter uma noção de onde você está realmente, né? Sim. O Vitor, tô seguindo a ordem aqui. Tem coisa que você não pode bater também, tem coisa que pode quebrar, ou, por exemplo, uma escada, você não pode tentar bater numa escada que você vai cair. E mesmo se eu mapear, eu vou mapear o gato passando na minha frente ali toda hora? Então, tô botando a pulga na orelha de vocês. O Patrick tinha levantado a mão? Teve... Eu ia falar algo semelhante a isso do gato. Eu ia falar até uma pessoa mesmo, às vezes um idoso, pode tropeçar e causar um acidente. Pode. O Pedro levantou a mão ali também. Pensando que talvez ele armazenar a memória de prioridade de lugar que ele tem que frequentar mais, tipo, embaixo da mesa da cozinha, que vai cair mais comida, por exemplo. Seria uma forma de otimizar? Sim. O Gabriel, por exemplo, também quer falar. Eu ia comentar que tem um meme, né, de um romba desse que sugou o cabelo da proprietária, né? É complicado. E aí o pessoal tava falando que a revolução tava começando e tal. Então, a gente vê que, olha só, um robô extremamente simples, ele não está no ambiente crítico que ele vai... Se ele bater na perna de alguém, a pessoa pode ficar incomodada, tudo. É bem diferente de um carro autônomo. Mas a gente viu que, sim, ele tem que ter uma inteligência ali por trás. O Alisson até falou aqui, né, que ele tem e ele queria que o robô fosse um pouco mais inteligente. Então, isso, você concorda que robôs... E aí, é engraçado a gente falar isso, né? Que o robô é um pouco mais inteligente. Mas o que é inteligência nesse caso? É justamente ele conseguir fazer um plano ali de ação melhor, certo? E tem toda a parte de o planejamento do caminho que ele vai fazer, o mapeamento. A gente vai discutir isso, mas será que sem conhecer o ambiente eu consigo tomar decisões espertas? Vai ser meio difícil, né? Se o ambiente for muito dinâmico, eu tenho que saber lidar com essas coisas, né? Tem toda a parte de controle. E aí, né, como o Alisson falou, isso acaba virando um diferencial competitivo de empresas, né? Então, eu gosto sempre de mostrar esse exemplo aqui, né? Todo mundo conhece o Roomba, né, da iRobot. Só que tem várias outras empresas. Então, essa empresa aqui, por exemplo, ela tenta te convencer que o robô dela é mais inteligente porque o robô dela limpa a casa mais rápido. E ela não fala o nome do outro robô, né? Geralmente, se você for até olhar no site, ela fala aquele robô redondo, né? Como uma forma de brincadeira. Então, a gente vê que efetivamente, né? Então, aqui, né, ele mostra como que ele limpa múltiplas salas. Isso é um diferencial grande. E apesar da gente achar que é um robozinho, né, que só está limpando a casa, é um negócio que tem muita pesquisa em cima ainda. Né? Ele tá fazendo o Busto Freedom lá. Isso ali, então cada um vai ter uma estratégia. E, como eu estava falando, isso aqui é quase que um segredo industrial, né? O que aquele robô faz para limpar a casa, né? Então, de novo, né? Tô botando coisa na cabeça de vocês, né? Para vocês pensarem como que tem tanta coisa, né? Que às vezes a gente não vê. E aí, um outro exemplo que eu deixo aqui também, dessa parte de veículos mais terrestres, é justamente a utilização desse sistema, né, de múltiplos robôs aqui, que são usados em vários armazéns da Amazon para fazer o movimento da estante, né? Então, ao invés de uma pessoa ir lá e pegar o item dentro da estante, né, no almoxarifado lá, o robô traz a estante até a pessoa, ou se vocês forem ver até aqui mais na frente, né, pode ser a pessoa pegando, ou pode ser até um outro robô, né, que vai pegar, que vai colocar alguma coisa ali naquela estante. Então, de maneira semelhante, né, se todas essas dificuldades que a gente viu
era considerando um robô, imagina agora se a gente tiver vários robôs, né? A coisa vai acabar ficando mais complicada, né? Com outros problemas, com outras técnicas de coordenação, de otimização que a gente vai precisar usar aqui nesse contexto. E aí, para a gente começar a caminhar para o final, a gente chega na parte, né, que todo mundo conhece, que todo mundo vê hoje em dia, que são os drones, né? Então, um exemplo aqui, né, quando eu falei no último exemplo de sistemas multi-robôs, imagina agora se a gente tiver milhares de robôs, né? A gente tem milhares de robôs aqui voando e eles têm que voar de maneira coordenada, né? Não basta só desviar de obstáculo, não basta só saber se manter equilibrado, né? Que a gente vai falar um pouquinho disso quando a gente for falar dos robôs, né? Dos diferentes tipos de robôs, de mecanismos ali. Então esses robôs eles estão fazendo tudo de maneira extremamente sincronizada. E aí a gente tem um dos grandes problemas aqui na robótica eles precisam saber exatamente onde que cada um dos outros robôs está. E às vezes isso não vai ser muito fácil ou muito simples, certo? Então, eu coloquei esse vídeo, a robótica avança tão rápido, eu coloquei esse vídeo, né, que foi quando eles bateram o recorde, esse vídeo, sei lá, de quantos meses atrás, poucas semanas atrás, eu acho que semana passada eles bateram o recorde de novo, do maior voo, foi 2.000 drones aqui, eu acho que atualmente o recorde é 3.000, eu acho que eu vi semana passada eles voando 3.000 drones, então é um negócio que está realmente avançando a passos largos aí. E aí, né, para a gente pensar, né, muita gente acha que drone é basicamente usado para filmagem, né, para fazer esses shows de luz, né, coisas mais entretenimento, ou alguma coisa para coletar informação ali. Vocês conseguem pensar em alguma outra aplicação que a gente poderia usar um drone? Ou não? Só serve para isso mesmo. Bota uma câmera. Então, o Nathan falou resgate. Mas resgate como? O drone vai pegar a pessoa e vai levar? Pessoal, tem casos de mapeamento, né? Que eles usam em áreas de risco, áreas de alagamento. E também tem o caso clássico aí de usar o drone para entrega de material, sei lá, iFood. Isso. Então, o mapeamento acaba estando relacionado um pouco à ideia do sensoriamento, certo? Então, o Bernardo, né, e a Priscila acabaram de falar aqui nessa parte de entrega, né, também, de manipulação de alguns objetos. O Patrick tinha levantado a mão, olha, baixou, não sei se ele desistiu. Eu ia falar de monitoramento, mas é bem semelhante. Ia falar do monitoramento. O Nathan. Esse negócio de resgate, eu vi um pessoal testando, basicamente para você, por exemplo, jogar boia se a pessoa estiver se afogando, alguma coisa do tipo. Sim, sim. Então também é uma forma de manipulação aérea, certo? Lembra que na aula passada a gente falou e se eu pegar um manipulador e eu colocar em cima de um robô móvel? Mas e se eu colocar coisa semelhante num robô que voa, né? Pode falar, Gabriel. Eu ia comentar isso da boia. Tem um outro que é um projeto de desfibrilador, que manda o desfibrilador quando a pessoa precisa. Eu vi um outro também que eu esqueci qual universidade que eles estavam usando para construir ponte de corda. Isso. Então a gente viu que... É bem interessante. Essa parte... Oi. Tem um que é de um projeto de um colega meu que estudou comigo, que ele estava desenvolvendo esses drones para serem modulares no ar. Então, tipo, no ar eles se conectam e muda de forma. E às vezes eles conseguem, tipo, manipular, tipo... O exemplo que ele deu, por exemplo, eles são modulares, tipo, 4 drones, e aí eles conseguiam orquestrar para poder pegar um copo, por exemplo, e colocar um lixo, sabe? Isso. Aí é bem interessante também, tipo, não só de colocar o manipulador no drone, mas às vezes ele manipular as coisas com outros robôs juntos. Isso.
Então, assim, a gente tem vários exemplos, né, que a maioria das vezes a gente pensa em algum tipo de sensoriamento, mas os drones também eles começam agora a serem usados principalmente para atuação, seja jogando uma boia, seja fazendo um delivery, seja carregando outras coisas, né? E aí alguns exemplos que eu deixo aqui, né? Que a gente vê. Então a ideia aqui era exatamente usar um conjunto de drones, né, de quadrirotores ali, para fazer a construção de uma determinada estrutura. Então, de maneira muito semelhante ao que a gente viu no show de luzes lá, esses vários drones eles vão precisar trabalhar de maneira coordenada, certo? Então, dá uma adiantadinha. Então, aqui mostrando um drone fazendo a construção ali daquela estrutura, né? Ele tem uma micro garrinha aqui, né, para pegar esses diferentes pedaços, né, da estrutura ali. E aí depois, né, a ideia é fazer isso usando mais de um drone ao mesmo tempo. Então, de novo, né, entra toda a parte de se a gente falou que era difícil um robô terrestre, né, aquele humanoide, pegar a caixa, imagina agora quando esse veículo aéreo ele pega um pedaço dessa estrutura. Como que a coisa não fica bem mais difícil, né? Então tem toda a parte dinâmica, toda a parte de controle, tem toda a parte de planejamento, tem toda a parte de coordenação para construir essas diferentes estruturas ali, né, usando esse tipo de veículo. Então, será que daqui a alguns anos, né, de novo, a gente viu que, olha a diferença de coisas de 10, 15 anos atrás para o que a gente consegue encontrar hoje. Será que daqui a 10, 15 anos a gente não pode ter um veículo aéreo que consegue carregar uma pilastra, uma barra de ferro maior, e a gente está efetivamente usando isso para fazer uma construção civil grande? Então, de novo, né, muita gente não entende que a pesquisa ela começa de maneira simples. Às vezes a gente está mirando lá na frente, mas a gente começa um passo de cada vez. A gente começa resolvendo o simples, para só então a gente conseguir avançar. E conforme alguém falou, né, eu também sempre dou esse exemplo, tem muito a ver com essa ideia, talvez, de um resgate, né, que são os veículos aéreos construindo uma ponte. Então, não sei se vocês já viram também esse vídeo. Eles têm uma corda e a ideia é que eles conseguem, né, trabalhar com essa corda, fazendo ali toda uma estrutura de corda, né, indo para lá, quase que uma costura, né, usando essa corda. Opa! Cliquei aqui sem querer. E aí, né, eles vão construindo a corda ali inteira. E no final, né, tem todo esse planejamento de qual que é o caminho, qual que é a sequência, né, que essa ponte tem que ser construída. E no final, para mostrar que não era uma corda de brincadeira, né, ou uma ponte de brincadeira, as pessoas acabam passando ali, né, para fazer isso. Então, de novo, né, a gente está falando ali de já 5 anos atrás e a gente tem avanços significativos, né? Todo dia, todo ano a gente vai vendo a robótica dando um passo a mais, né? E aí, de repente, a gente dá um outro salto. E aí, como eu falei, uma das principais coisas que a gente precisa para dar esses saltos mais significativos é exatamente o poder de processamento. Então, isso é uma das coisas, né? A gente não adianta ter o maior poder de processamento se a gente não tem sensores bons o suficiente, né, que voltam na velocidade, na qualidade que a gente precisa para tomar uma determinada decisão. Então, nesse gráfico aqui, né, é feita uma ilustração do valor, né, que a gente tem ali associado ao poder de processamento e o que aquilo ali representa em termos de um ser vivo. Então, é uma ilustração só para a gente entender, né? Então, o que a gente via ali, né, uma ilustração um pouco mais antiga, que por volta aqui, né, dos anos 2000, 2000 e pouco, com aproximadamente $1.000, a gente ia conseguir ter o poder de processamento, né, comprar algo que nos dá um poder de processamento similar
ao de um cérebro humano. Mas isso significa, então, que o robô ele vai estar pensando igual um ser humano? Se ele consegue só processar a mesma quantidade de informações? O que vocês acham? Pode falar, Gabriel. Eu acho que aí já entra numa questão filosófica muito grande. Porque primeiro precisa definir o que é inteligência, né? Que não tem uma definição formal ainda, ou uma boa definição que engloba tudo, né? E aí pode entrar até em assuntos de o que é consciência e por aí vai. Mas com certeza eu acho que ele não vai pensar igual ou raciocinar igual um ser humano, se é que ele vai pensar, né? Porque até onde eu entendo, muito da inteligência artificial não é uma inteligência própria, né? É uma inteligência que o ser humano coloca lá, então é uma inteligência nossa. Não é algo de fora. Até certo ponto, sim. Algumas coisas a gente já tem esses sistemas começando a aprender, realmente, sim. né? Que é o que a gente faz, correto? A gente isso. não tira nada da cartola. A gente vai para a escola, vai para a universidade para aprender e conseguir fazer essas associações e criar alguma coisa, né? Fazer alguma coisa mais complexa ali. Sim. Mas saindo... Oi. E o engraçado é que, tipo assim, como você pensa depende muito dos sensores que a gente tem, né? Então, tipo, Exato. A gente tem muitos sensores? A gente tem ouvidos, olhos, tato e por aí vai. Só que robôs, eles provavelmente vai ter sensores e percepções que o ser humano nunca vai ter. E aí tipo assim, ele vai pensar igual a gente, porque na verdade o cérebro é muito moldado dos estímulos que recebe, né? E aí umas discussões que vai muito filosófico para essas questões, assim. É interessante. Então, saindo da questão penso, logo existo, né? O que a gente tem que ver é que realmente não adianta unicamente ter poder de processamento. A parte algorítmica, digamos assim, que vai estar por trás, vai ser fundamental em tudo isso. Não adianta também eu ter o maior poder de processamento se eu vou ter um veículo aéreo que não consegue carregar uma barra de ferro de 100 quilos. A parte mecânica, a parte da eletrônica, isso tudo caminha junto. E aí, como eu falei, é exatamente quando essa convergência, né? A gente tem um avanço na parte de percepção, a gente tem um avanço na parte do raciocínio, digamos assim, a gente tem um avanço na parte mecânica, de atuação, que a gente consegue ir subindo outros degraus aí dentro dessa parte. E aí, para a gente fechar, né, como eu falei, a principal ideia dessa aula é dar uma retrospectiva, é mostrar o que a gente tem atualmente, né? Identificar esses problemas para quando a gente estiver estudando, né, as técnicas, os algoritmos, a gente conseguir associar com o que a gente viu e, quem sabe, pensar em outras coisas que a gente poderia avançar em cima daquilo e ir buscando mais além, né? E aí, eu deixo aqui, né, para ficar ainda mais uma pulga atrás da orelha, né? O quanto, então, a gente está longe, né? Vendo o quanto que a gente avançou nos últimos 50, nos últimos 20, nos últimos 5 anos. O quanto que a gente vai demorar para avançar efetivamente para o que a gente vê no cinema, né? Da gente ter um robô, e aí de novo, né? Saindo dessa questão mais filosófica, mas de um robô que vai se comportar, pelo menos, da forma mais autônoma e mais perto de um ser humano possível, né? Então, fica aí uma coisa para vocês irem pensando, né? Que o que a gente vai ver aqui não é simplesmente 0 e 1, né? Um algoritmo pronto, alguma coisa ali. Mas eu quero realmente despertar isso de pensar além, né? A gente está pensando além, a gente está querendo... A gente vai aprender as ferramentas para resolver outros problemas que a gente pode encontrar aí. Certo, gente? Alguma pergunta, algum comentário?
Eu ia comentar que às vezes menos é mais também, né? Em processamento. Eu lembro de uns trabalhos deles terem estudado gafanhotos, né? E percebido que como eles conseguem andar em enxame é justamente porque eles não processam totalmente quando o outro chega perto dele. Eles só reagem, né? E às vezes tem várias abordagens que na natureza mesmo já tem algumas coisas bem eficientes, né? Um E, gafanhoto consegue montar um prédio? não consegue, mas destruir uma plantação com certeza. Mas aí qual que é mais fácil e qual que é mais difícil? Construir é mais difícil. Então a gente vai ver que a gente vai falar isso na última aula. Nem sempre o simples funciona, mas a gente vai usar ele para muita coisa. Sim. Legal. Mais alguma pergunta, gente? Algum comentário? Então, beleza, gente. Obrigado aí. Até a próxima aula. Eu que agradeço, obrigado.